Ei, você já se perguntou que alfabetizar a criança, o seu filho, cedo demais pode ser prejudicial? Sim, pode prejudicar a saúde dele. Sim, a saúde. Fica nesse vídeo que eu vou explicar quais são os efeitos colaterais de você acabar alfabetizando a criança muito cedo e inclusive vou trazer a neurociência para essa conversa e vou colocar qual seria, na minha opinião, o melhor caminho para você de fato, ou seja, o momento para você introduzir a alfabetização. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Vivemos em uma era onde a expectativa é a criança ser alfabetizada o mais cedo possível, é receber ali o conteúdo o mais cedo possível e tal. E de fato, cara, as crianças elas são muito inteligentes e, cara, você vai entregando ali, ela vai, né, vai adquirindo e tal. E você vê que, tipo, não, claro que tá, pô, lá, ela tá dando conta e tal. Só que existem efeitos colaterais porque a proposta que eu quero trazer aqui é vamos saber respeitar o momento e a fase de amadurecimento da criança. Porque é como se você estivesse entregando uma carga para um carro onde a suspensão ela não vai dar conta de aguentar. E isso gera efeito como ansiedade, porque você mexe com o cortisol ali dela, que é o hormônio do estresse. E é só você lembrar também do seu dia a dia. Às vezes, uma sobrecarga, um dia com muito trabalho, aquilo dali te cansa, te desgasta. E o excesso de informação e conhecimento também desgasta a criança. E aí talvez você vai dizer, não, mas meu filho é muito inteligente, que ele dá conta e tal, não sei o que, tal, tal. Claro, eu sei que há casos assim, só que eu já falo de antemão, tome cuidado com isso. Porque uma criança que ela é muito à frente, isso acontece, né? Ela é muito inteligente, ela assimila com muita facilidade as informações e tal. Ela tem um cognitivo aqui, só que na balança o emocional cai. Eu já vi, já presenciei momentos desses, assim, de crianças que eram muito à frente, muito inteligente, com 5 anos, e ela não conseguia ser feliz, entre aspas, porque ela vivia ansiosa, ela era insegura. Esse excesso de informação não fazia bem para ela. Eu já vi uma criança que a mãe chegou, ele chegou para mim e perguntou se a gente pagou a conta de luz. Imagina uma criança de 5, 6 anos te perguntando um negócio desse, sabe? Então, a gente se empolga porque a gente quer entregar ali, só que às vezes ela não tá pronta para isso. Por mais que você veja que ela tá assimilando, que ela tá gostando e que ela tá participando e te dando uma devolutiva, isso não significa que isso vai fazer bem para ela. Então, vamos lá. Vou começar a construir aqui a linha de pensamento para a gente entender o como que a gente respeita e o porquê que respeitar vai fazer com que a gente evite os efeitos colaterais dessa sobrecarga aí de informação. Primeiro ponto que eu coloco é a imaginação. Ou seja, a gente vamos mexer ali com o cognitivo, né? A gente precisa falar sobre isso. Né? A gente está, no geral, o assunto vai rodar em torno disso. Então, como que está a imaginação ali da criança antes dos 7 anos? Tá? Porque as crianças já estão indo ali para o primeiro ano com 6 anos. Antigamente, uns anos atrás aí, não tem muito tempo, não sei se é 5 anos atrás, enfim, 6 anos atrás, as crianças iam para o primeiro ano com 7 anos. Agora já estão indo com 6. Então, a questão é o seguinte: a imaginação da criança, até os 4 anos, vamos dizer assim, a criança ela está muito sensorial. Ela precisa de estímulos. E aí, como é que a gente vai medir e entender isso que eu estou falando dessa imaginação dela? É só você ver na hora que você conta uma história. Uma criança ali de 4 anos, 3 anos, cara, se você não fizer alguns estímulos, movimentos, colocar um boneco simbolizando ali ou coisa do tipo, e aí você vai contar a história e ela vai te dar as costas, vai deixar tu contando a história sozinho. Na medida que ela vai amadurecendo, enquanto ela vai amadurecendo, esse processo de imaginação dela ele começa a melhorar no sentido dela fazer os links da história, entender o conteúdo. Mais pra frente ela começa a entender a mensagem que foi passada. Então, de 7 anos em diante, fica mais tranquilo de você contar uma história sem ter aqueles estímulos, porque ela consegue já imaginar, entrar na história e entendendo a mensagem que a história quer passar, sabe? Então, primeiro a gente tem que entender essa parte de como é que tá a imaginação dela. Por quê? Para você ver se de fato ela tá fazendo o link ou não. E se você vê uma criança de 2, 3, 4 anos, 5, ela não vai estar fazendo esse link com a história. Pode acontecer sim de uma criança de 5, 6 anos e tal, ela já dá esse feedback. Eu já tô adiantando porque
eu sou daqueles que normalmente vai priorizar ali começar a alfabetização nos 6, 7 anos. Mas isso tem um porquê. E aí é um porquê muito simples. O sistema nervoso da criança só está pronto aos 7 anos. Tá? Aí a neurociência começa a conversar com a gente aqui também. Por quê? O que isso tem a ver? Quase nada a ver. O sistema nervoso, ele é responsável pelo processo de pensamento, de linguagem, de gestão ali da emoção e tal, enfim. Tudo que a criança precisa, que a alfabetização em si ela vai exigir, né, só vai estar pronto ali, vamos dizer, nos 7 anos. Acontece sim, da criança já dá uma resposta, ela já está ali mais à frente, acontece sim, beleza. E aí quando a criança está assim, show, vamos lá, 5, 6 anos, acontece, vamos lá, vamos alfabetizar. Antes dos 5, é pagar para ver. Porque ela ainda não está fazendo os links necessários e aí começa a exigir demais. Deixa eu construir mais um pouco esse pensamento aqui. Veja, o que a escrita ela demanda? É como se fosse uma academia. Porque a escrita, além do cognitivo, o que você precisa do seu corpo? Né? Você precisa que todo o seu corpo fique parado, a sua mão, né, trabalhe e somente essa parte aqui da mão trabalhe. Tá? Então já começa pedindo já uma coisa de tipo, você tem que se concentrar, você não pode ficar agitado, você não pode ficar querendo brincar. E aí você para e mexe só essa parte do corpo, ou seja, uma coordenação motora fina. E ainda no primeiro setênio eu falo sobre isso, ou seja, nos primeiros 7 anos, essa fase desse desenvolvimento motor, né, ainda está em processo. Ela não está, então ela tende a ser um pouco estabanada, não tem muito equilíbrio, isso faz parte. Então ainda tem essa questão, tá? Que agora exige que ela fique parada e ela vai e faça só esse movimento. Mas a questão com o cognitivo, que eu falo também é o seguinte, você tem que trazer as informações aqui e colocar para o papel. Então você tem que juntar, você tem que pensar em como que você vai escrever, as letras que você vai usar, a mensagem que você está querendo escrever ali naquele papel. Veja como todo o processo que a alfabetização em si, e aí quando eu digo na alfabetização, seja o processo da escrita, o que ele vai exigir da criança. E aí começa a descer a ladeira. Por quê? A gente quer alfabetizar uma criança de 3, 4 anos, que ela ainda não está com o seu sistema nervoso pronto, que ali no córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão, gestão de pensamentos, da linguagem e tal. Então, o que ela precisa para isso tudo não está pronto, a gente já está querendo exigir antes do tempo, a gente começa a jogar informações ali para ela, né, para ela poder estar assimilando as letras, as palavras e tal. Né? Eu sei que algumas escolas não vão estar cobrando tão cedo assim, algumas já entendem e vão começar esse processo um pouco mais lá na frente, mas tem muitos pais que quer logo. E aí, beleza, a ladeira começa a descer. Por quê? Ela não está pronta para esse momento, o corpo dela não está pronto, e aí você também é o seguinte, o que faz com que a criança ela faça uma boa gestão dos seus pensamentos ali, ou seja, que ela possa aliviar o cortisol que é responsável pelo estresse. Como é que ela faz essa gestão ali para ela não ter o estresse? Não é você jogando matéria, pelo contrário, é brincando. É comprovado. O brincar, ou seja, o brincar livre, que exige imaginação, não tô falando videogame, videogame é dopamina, ela tá tudo pronto ali para ela não vai precisar usar a imaginação. Mas a imaginação dela construir algo, dela pintar algo, dela tá brincando, dela tá correndo, dela tá pulando. Os estudos comprovam isso. Isso sim, esse brincar livre, quando ela usa cada vez mais a imaginação, ela faz com que ela consiga fazer uma gestão das suas emoções e isso alivia o sistema nervoso da criança. Ou seja, se a criança ela não brinca, se ela é privada desse brincar com constância, se ela não tem essa possibilidade do brincar livre, de usar a imaginação, aí sim, aí o sistema nervoso é sobrecarregado. Então, quando você está com 3, 4 anos, que é o que você precisa, é o desenvolvimento do corpo físico, da imaginação, para poder fazer com que o cérebro, a manivela do cérebro comece a trabalhar para de fato ela receber esse momento de alfabetização, a galera tá jogando alfabetização.
E aí isso estressa, porque ela não tá pronta. O que ela tá precisando, as pessoas não tá dando. E aí entra a parte que eu falo, cadê o respeito do amadurecimento? Tá entendendo? É exatamente isso que eu tô querendo trazer aqui. E como eu falei, claro, às vezes pode ser uma criança de 5, 6 anos, ela já tá dando a resposta, ela já tá ali na frente, beleza, então a gente vai entregando. Mas é importante não forçar e respeitar o tempo. E 3, 4 anos você vai acabar colhendo o efeito colateral de já estar trazendo isso. Então também, qual vai ser a questão? Ela tem que sentar, ela tem que se concentrar, ela não pode brincar, e a prioridade agora é o brincar, ela ainda tá. Na verdade, ainda mais assim, a criança de 2 a 3 anos, se você perceber, ela começa a falar não. Ela começa a testar limite, mas é porque o córtex pré-frontal dela, ele começou os primeiros estágios iniciais de amadurecimento. E o sistema límbico, que ele é responsável pelas emoções ali, ele tá todo vapor também, se desenvolvendo, então o negócio tá ali. Então ela chora com intensidade, ela testa limite, ela fala não, só que ela tá, é só uma fase de teste, ela tá, opa, calma aí, tô num novo momento aqui. Ela já não vai falar, tipo, você mostra a imagem, eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, desse momento, né? Você mostra a imagem da criança, ela não vai falar sobre ela na terceira pessoa, né? É o João, por exemplo, ela vai falar, sou eu. Então o eu já começa a vir mais porque ela começa a ter um pouquinho mais de autonomia, mas está no processo ainda, está nos primeiros estágios. Então, olha o que a gente está fazendo quando a gente traz isso agora. É só questão de tipo, se você quer de fato que ela tenha uma boa gestão da emoção, que ela não fique sobrecarregada, sabe, com excesso de informação a ponto de gerar estresse ali, é só você respeitar esse momento e fornecer o que de fato ela precisa, que é o desenvolvimento do corpo físico e também ela precisa do desenvolvimento motor, sabe? Porque você escrever exige isso. É, parece que não, mas pensa comigo, quando você faz um L, né? Não é tão simples. Você tem que pegar o giz, você tem que controlar ele para subir um pouco de lado. Depois ele vai subindo, vindo um pouco aqui para a esquerda. E nisso que ele está vindo para a esquerda agora, você vai ter que começar a trazer ele para baixo. E nisso que você está trazendo para baixo, você tem que fazer com que ele venha agora um pouquinho para a direita. Olha todo esse movimento, não é simples. Então, precisa ser trabalhado isso antes também. Então, a questão é, a gente está olhando para o desenvolvimento também motor da criança para ver se ela está pronta para fazer isso. Então, junta com o movimento físico, né? Ou seja, com o amadurecimento do corpo físico, da coordenação motora fina e global, porque ela precisa parar o corpo todo para estar escrevendo. Será que ela já está nessa fase? E se ela já está nessa fase, vamos dizer assim, a suspensão do carro, né? Ou seja, o cérebro, ele está pronto, essa suspensão está pronta para receber essa carga ainda, porque o sistema nervoso só vai estar pronto aos 7 anos. Então, veja, olha esse tanto de coisa que eu trouxe aqui para a gente estar refletindo nessa fase de amadurecimento, o que ainda está pronto e o que não está pronto para receber. Olhar para isso é importante. E negligenciar isso vai ter os efeitos. Não tem para onde correr. Qual é o resumo que a gente tem disso aí? A criança não quer ir para a escola. Pelo amor de Deus, é uma prisão. Você vê, a gente tem memes aí, a gente tem vídeos na internet, milhares de vídeos que comprovam qual é a impressão que a criança tem da escola. Né? Ou seja, ela não pode, ela tá com 3, 4 anos, já querem alfabetizar ela. 5 anos, ela tá querendo brincar, porque a criança, ela mostra o que ela precisa. E por isso que a criança só corre, só pula, só se movimenta, porque ela precisa desses movimentos. Se você privar ela disso, haverá consequência. Eu tenho um vídeo falando sobre a importância do brincar aqui. Então, ela fala, pelo amor de Deus, eu tenho que ficar sentado, eu tenho que concentrar. E aí eu perco o direito disso, eu vou tomar um esporro da professora por causa daquilo. É um inferno, ela não vai querer ir pra escola. Agora, se ela vai numa escola onde a galera entende o time dela, entende o que ela precisa, traz o conteúdo de uma forma lúdica, que ela possa viver, que ela possa vivenciar, experimentar aquilo, ela não fica só no quadro copiando, sabe? E entrega no tempo certo, beleza. Agora a gente já tem uma outra resposta. A escola que eu dava aula, que é a Pedagogia Waldorf, ela se baseia na antroposofia, que é também que eu me baseei aqui. A antroposofia significa o estudo do ser humano. No geral é só isso. A galera fala o seguinte: vamos só entender qual é a fase que ela tá e vamos trazer o conteúdo de acordo com o que ela precisa para a fase. Todo o conteúdo da BNCC,
BNCC, onde está estipulado o conteúdo para cada série, ele é entregue. Só que ele é entregue de uma maneira diferente, de uma maneira lúdica, de uma maneira onde ele consiga viver aquilo dali. E aí sim, aí o ensino ele é internalizado pela criança de uma forma mais leve e de uma forma onde ela goste daquilo que ela está aprendendo. E a aula também estruturada dessa maneira, sabe? De uma maneira mais leve. Porque você pega uma criança de 5, 6 anos e você fala, fica sentado o tempo todo. Eu já vi casos de crianças de 3, 4 aninhos, né? E aí termina uma atividade, tudo bem, tem um tempo do parquinho, mas antes do tempo do parquinho, eles tinham que ficar mais tempo esperando os outros, ou então tinha uma outra atividade, sabe? Tem que pensar nisso. Cara, não dá, não tem cabimento. A criança não dá conta de ficar o tempo todo concentração, sabe? Se eu fico aqui também nesse vídeo ao longo, você não vai ver esse vídeo. Se eu pego uma folha e começo a ler aqui todo o roteiro, você também não vai ver, esse vídeo, sabe? Nem a gente que é adulto, que tem mais consciência, aguenta, quanto mais uma criança. E a gente está forçando isso. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha trazido um pouco de clareza para esse assunto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Não deixa de curtir o vídeo. Se inscreva aqui no canal. Isso vai me ajudar bastante. Estou sempre trazendo conteúdos voltados para o desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano e também ajudando quem lida com a criança também a aliviar essa comunicação tanto para a criança e tanto para quem a educa. Até o próximo vídeo.